Oi, meus queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos. Muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E começando, queridos, hoje com a pregação de Billy Graham, vamos ver o que ele tem a nos dizer nesse sábado, 1º de abril. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Que glória existe na cruz? Ela era um instrumento de tortura e vergonha. Por que Paulo se gloria nela? Ele se gloriou porque nela aconteceu o ato mais altruísta que jamais homem ou anjo qualquer havia realizado. Paulo viu emanar daquele madeiro rústico e desumano no qual o Filho de Deus foi crucificado, a gloriosa esperança do mundo, o fim do pecado que escravizava o cristão e o amor de Deus derramado no coração do homem. A morte de apenas um homem na cruz fez mais para restaurar a paz que a humanidade havia perdido com Deus, com seu semelhante consigo, do que todo o poder e genialidade que há neste mundo. Dentro das minhas limitações, não consigo entender o mistério da expiação de Cristo. Apenas sei que todos que veem a cruz em simples e confiante fé são purificados de toda a mancha do pecado e encontram paz com Deus. Nossa, muito bacana, né, queridos? Billy Graham, mais uma vez nos mostrando como sermos cristãos, né? Como nos comportarmos como cristãos verdadeiros, e hoje ele chamando a atenção aqui para o significado, a força, né, que há na cruz, né? Da ressurreição, do salvamento de todos nós, e sabendo que tudo que Jesus passou foi para nos salvar, né? Então, é um gesto, como ele diz aqui, um gesto mais altruísta que a gente conhece na história. E hoje, queridos, para nossa reflexão, livro de Eclesiastes ainda, livro capítulo 3, versículo 1, e diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém. Bom, queridos, aqui, o versículo de hoje falando sobre a hora de Deus, né? A gente costuma dizer, na hora de Deus acontece. Realmente, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora e tudo está no controle de Deus. Então, quando a gente fica ansioso, quando a gente fica preocupado, né? A gente fica esperançoso demais com aquilo na cabeça e não sai da cabeça aqui, daí o tempo não passa porque a gente não para de pensar naquilo, né? São atitudes ao meu ver, né, são atitudes de desconfiança, de falta de fé, porque se sabemos, se cremos que Deus está no controle, que Deus está cuidando de nós, então por que nós temos que pressa que aconteçam as coisas, se sabemos que tudo acontece na hora que Deus quiser que aconteça, na hora que estiver programado para acontecer, né? Tudo tem, como ele fala aqui no finalzinho, para todo propósito, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se estamos no processo para alcançar o propósito, temos que ter paciência e saber reconhecer que as coisas acontecem no tempo de Deus, com a vontade de Deus e no tempo dele, que é diferente do nosso tempo. Então, queridos, né, para que a gente fica tanto se preocupando? Por que a gente fica fazendo tantos planos, né? A gente tem que fazer planos, né? Não digo que não temos que fazer. Temos que fazer planos, sim. É uma maneira de estarmos fazendo a nossa parte e de confiar já no futuro. Então eu faço planos por quê? Porque eu sei que Deus está cuidando, eu sei que Deus está abençoando, e se Deus quiser, sempre, né? Se Ele quiser, vai acontecer, né? Como, por exemplo, eu hoje na loja do trabalho, a gente conversando sobre férias, aí eu disse, né, que minhas férias, se Deus quiser, será em janeiro. E já está chegando, o tempo está passando tão rápido, já está chegando. Então,
a gente vai já se planejando o que vai fazer, para onde vai, o que vai, o que não vai. É uma maneira da gente confiar, né? É uma maneira da gente demonstrar nossa fé de que Deus está cuidando, que está tudo nas mãos dele, que tudo acontece na hora dele, do jeito dele, mas que, sobretudo, nós confiamos, né, que Deus está no controle, que Ele não nos abandona e que as rédeas da nossa vida não poderiam estar em lugar melhor, né? Então Deus está no controle de tudo. Então, queridos, que a gente tire, né, um pouquinho hoje desse sábado para a gente refletir sobre isso, né, sobre tudo tem o tempo de Deus, né? Tudo que está no propósito de Deus vai acontecer. Então, se estamos vivendo o amadurecer, né, desse propósito, né, é porque não é para acontecer ainda, né? Quando, né, for a hora, Deus irá realizar, Deus irá cumprir com a promessa dele, Deus irá jogar bênçãos na nossa vida, sejam qual for o propósito que ele tem para a gente, qual seja o processo que estejamos enfrentando. Às vezes é um projeto só de espera, às vezes é um processo de amadurecimento, né, de termos, né, da gente, né, nós mesmos estarmos nos preparando para recebermos algo melhor. Então, é como se fosse uma prova que a gente estuda, né? Por quê? Porque a gente sabe que vai passar por uma prova, então a gente estuda para ir bem na prova. Então é a mesma coisa aqui. O processo, né? A gente vai vivendo o processo, a gente vai se preparando, a gente vai fazendo planos, mas sabendo que tudo está nas mãos de Deus. Ele que dá a última martelada ali, a martelada final, ele que decide. Então vai ser agora, é agora. Vai ser daqui 2 anos, será daqui 2 anos. É sempre assim, é do jeito dele, na hora dele. Então que a gente aprenda, né, a não ficar preocupado, não ficar ansioso, não ficar apreensivo. Ai, será que vai? Será que não vai? Será que vai dar certo? Ai, estou tão preocupado. Não, né, vamos deixar nas mãos de Deus, que na hora certa Ele realiza, né? Ele termina daí o processo e já mostra, já nos dá o propósito. Tá bom, queridos? Então que a gente pare para pensar um pouquinho, que a gente não fique toda hora preocupado com as coisas, porque as coisas acontecem da maneira que Deus quer que aconteça e na hora que Ele quer que aconteça. Então que a gente não se preocupe, que a gente não fique descrente, né? Que a gente não fique preocupado, descrente, a ponto de ficar até descrente. Não acontece nada, eu oro e não acontece. Calma, né? Deus está ouvindo as suas orações e vai acontecer do jeito dele, mas vai acontecer. Se não for para acontecer, se não acontecer, é porque não era o melhor para você, né? Deus faz o melhor para todos nós, o melhor para mim, o melhor para você, e Ele quer sempre, né, fazer o melhor. Então, que estejamos preparados para receber o melhor que há em Deus, mas na hora dele, no tempo dele. Tá bom, queridos? Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus, tenham um ótimo sábado. Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, nos dê muita sabedoria para que a gente possa aprender as coisas de Deus e aplicá-las na nossa vida, em nome de Jesus, nos aproximando assim cada vez mais do nosso Pai Celestial, né? Que esse é o propósito nosso aqui, né? Aqui nosso, que eu digo, eu não digo aqui, digo nosso no mundo. Qual é o propósito nosso no mundo, né? Que nós temos como propósito é aprendermos as coisas de Deus, praticarmos as coisas de Deus, que é muito mais importante do que só saber, é praticar no dia a dia e dessa maneira estreitar o nosso relacionamento com Deus e chegarmos juntos aí à salvação, né, em nome de Jesus. Então, queridos, fiquem com Deus, não esqueça que Deus está no controle, estava, está e estará sempre, e o que importa é que a gente agrade a Deus, que a nossa maneira de viver agrada ao nosso Pai Celestial, nos aproximando cada vez mais dele, em nome de Jesus.
Fique aqui à vontade, deixe seu recado, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão. Será tudo muito bem-vindo, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? E agora a oração de hoje, a oração do dia, é a seguinte. Pai, assim como o apóstolo Paulo, ajuda-me a me gloriar na cruz de Jesus e compreender melhor o tremendo significado que ela tem para mim como cristão e a todos que se ajoelham a seus pés. Amém. Bom, queridos, mais uma vez obrigado, fiquem com Deus e amanhã, Deus permitindo, eu sair de novo com vocês aqui, divulgando a palavra, semeando, aprendendo junto com vocês, e eu espero contar com a presença de todos e abrilhanta muito esse nosso encontro em nome de Jesus. Tchau, queridos, fiquem com Deus, Deus abençoe, tchau, tchau.